Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero aqui também deixar o meu agradecimento primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa dele, dizer que a igreja está muito linda, né? Está aqui eu e a minha esposa, nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério ADEB, da QNP 15, e trazemos também um abraço lá de todos os irmãos, do nosso pastor que está nos apoiando também, nos cobrindo. E quero dizer também que a gente tem uma aliança em Cristo Jesus, né, pastora Lúcia, né? Que nós já nos conhecemos há algum tempo. E eu sou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor nessa noite. O culto de libertação, eu peço que você abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 8. Tá bom, assim. Glória a Deus, tá bom. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu gosto muito da história dessa mulher. E o Espírito Santo falou que nessa noite é para nós aprendermos aqui um pouquinho com a história dela. Amém, igreja? Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Eu vou ler do versículo 1 até o 3. Está escrito assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês já observaram aqui que no texto fala que algumas mulheres aqui foram curadas e libertas de espíritos malignos. Culto de libertação, a gente já pensa logo em demônio, não é verdade? Nós já pensamos assim, nós precisamos ser libertos de alguma coisa do mal, né? Então, essa mulher chamada Maria Madalena, aqui diz o texto que 7 espíritos malignos estavam ali na vida dela, mas quando ela teve um encontro com Jesus, diz o texto aqui, o texto nos assegura de que essa mulher, ela foi liberta desses 7 espíritos. E o Espírito Santo colocou no meu coração para eu falar aqui acerca de 7 tipos de espíritos que nós precisamos ser libertos desses espíritos. O primeiro espírito que nós temos que ser liberto é o espírito da mentira. Olha só o que diz aqui no livro de João, louvado e bendito seja o nome do Senhor, João 8, versículo 44. Olha só o que diz aqui: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, esse espírito aqui, o primeiro espírito, que é o espírito da mentira, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que andam por esse caminho, se alimentando dia após dia da mentira, estão fazendo a vontade do diabo e dando força para esse espírito maligno da mentira. E irmãos, qualquer tipo de mentira é pecado. Não é apenas uma mentira grande ou uma pequena mentirinha. Qualquer tipo de mentira é pecado. E o inimigo, Jesus é educado. Ele bate a porta. E se nós abrirmos, ele abre, ele entra, ser conosco. Agora o diabo, ele não bate na porta não. Ele só precisa de uma brecha. Então, se porventura alguém está tendo o hábito de mentir diariamente ou constantemente, que você possa se atentar para isso. Que esse espírito aqui, e quem pratica a mentira, está se identificando como alguém que segue o diabo, porque o próprio Jesus falou que ele é o pai da mentira. Então vamos repreender esse espírito da nossa vida. O segundo espírito é o espírito da prostituição. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18, está escrito assim: Ou não sabeis que o homem
Aleluias. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro tem umas bíblias que falam assim, ó, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. No versículo 16 que eu comecei a ler, fala assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma uma só carne com ela, e ambos serão uma só carne. Então, o segundo espírito aqui é o espírito da prostituição. Irmãos, quando nós vamos ver ali nas obras da carne, no livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, imoralidade sexual, lascívia, que é roupas sedutoras. E nós sabemos que hoje em dia o diabo tem usado muito a estratégia através da facilidade, do acesso irrestrito do celular. Muitas pessoas estão alimentando esse espírito maligno da prostituição através de fotos, através de vídeos que mostram a sensualidade, a prostituição. E esse tipo de espírito é que nós devemos repreender da nossa vida. Dizer não para essas coisas. É possível. E eu li há muito tempo atrás, numa reportagem, falando que entre os evangélicos, 70% eram viciados em conteúdos impróprios. E a igreja sabe do que eu estou falando. Que aquilo dali, mais nada, mais menos do que é prostituição. Então, se 70% dos evangélicos são viciados nisso, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ouvindo a palavra e não estamos colocando em prática? E o próprio Senhor fala que o pecado da prostituição, todos os outros pecados são fora, mas a prostituição eu pego no corpo. E se eu fico alimentando esse pecado, o Espírito Santo não vai habitar em mim. Por quê? Porque esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Então eu sempre, quando vier a vontade de pecar, eu tenho que lembrar: a carne está querendo, mas eu vou matar essa carne e vou me alimentar do Espírito. Vou orar, eu vou ler a Bíblia, vou ver o culto, vou jejuar, e ali aquela vontade vai sair. É somente dessa maneira que nós vamos resistir. Então o terceiro espírito aqui é o espírito da fofoca. Olha só aqui o que diz no livro de Provérbios, do capítulo 6, um texto muito conhecido, versículo 16. A partir do 16 em diante fala que 6 coisas aborrece a Deus. O versículo 17, a língua mentirosa aborrece a Deus. E no 19 fala que é o que semeia contenda entre irmão. Irmão, o que é isso aqui? Deus, ele abomina o que semeia contenda entre irmãos. Você sabe o que é isso aqui? Semear contenda entre irmãos? É o leva e traz. É fofoca. Sabe como que nós cortamos esse mal pela raiz? Sabe quando nós expulsamos esse espírito maligno das nossas vidas? É quando uma pessoa vem para nos trazer uma fofoca, e aí no momento que ela começar a fofocar, nós devemos cortar imediatamente. Fala: olha, eu não quero saber disso, mas vamos orar por essa pessoa. Vamos interceder por essa pessoa. E uma das armas que o diabo faz para gerar uma desorganização dentro da igreja é justamente esse espírito aqui, que semeia contenda entre irmãos. Aí daqui a pouco muitas pessoas estão contaminadas na sua mente, no seu emocional, no seu coração, e saem da igreja. Então nós devemos repreender esse espírito também da fofoca, irmãos. Eu já ouvi uma vez o seguinte, que o maior fofoqueiro é aquele que fica ouvindo. Por quê? Porque se nós não dermos ouvido, nós não alimentaremos a fofoca. Então nós vamos cessar esse espírito maligno chamado fofoca. Porque para Deus é abominável. O quarto espírito é o espírito da inveja. No mesmo livro aqui de Provérbios, olha só o que diz aqui. Provérbios capítulo 6... Não, da fofoca da inveja. Provérbios 14, versículo 30. Olha só o que está escrito aqui. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então o espírito de inveja nós devemos também repreender ele da nossa vida. A inveja o que é? É eu ficar achando ruim quando fulano de tal tem um carro, quando ele compra um carro, quando ele
às vezes ele posta uma foto, tá lá na praia, aí eu fico com aquela raiva daquela pessoa, tinha que ser eu, essa pessoa é exibida. Quando uma pessoa arruma um emprego, quando a pessoa, ela compra uma casa, enfim, é quando eu sinto algo ruim dentro de mim ao ver aquela pessoa prosperando, aquela pessoa estando feliz, aquela pessoa crescendo na vida. Esse espírito aqui de inveja nós devemos repreender da nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é como podridão para os ossos. A pessoa vai estar lá feliz e eu vou estar me apodrecendo, porque eu estou me deixando me levar por esse sentimento, essa emoção maligna chamada inveja. Como é que eu vou fazer para combater isso? Ó Senhor, arranca de mim esse mal, arranca de mim essa inveja. Senhor, a tua palavra diz que o verdadeiro amor é quando eu me alegro com os que se alegram. Senhor, se essa pessoa está alegre, Senhor, me dê alegria para eu me alegrar com a alegria dela também. Aleluia, esse é o verdadeiro amor. É também chorar com os que choram. Muitas vezes, ao irmos num sepultamento, olharmos aquelas pessoas chorando, nós até nos sensibilizamos, porque é mais fácil chorarmos com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque a sociedade ela é muito competitiva. Não vou falar você não. Muitas pessoas querem ver o outro até bem, mas não melhores do que elas. Então, muitas vezes, o Satanás tem estimulado esse espírito maligno da inveja na nossa vida, e se nós não vigiarmos, nós iremos deixar essa coisa ruim, que vai apodrecer os nossos ossos, crescer dentro de nós. Então nós devemos repreender esse espírito também da inveja. O quinto espírito é o espírito do roubo, da fraude. Olha só, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15, fala assim: não roubarás. E também aqui no livro de Efésios, tem um texto muito bonito aqui, Efésios capítulo 4, versículo 28, que está escrito assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então aqui o texto está falando, aquele que roubava, aquele que furtava, não roube mais, não furte mais, mas trabalhe. Então nós não devemos alimentar esse espírito maligno do roubo. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10, você conhece a história de Zaqueu, que aquele homem também defraudava, ele era cobrador de impostos, mas ele pegava além do que era justo, e ele foi se enriquecendo com aquilo, com a fraude, com o roubo, com a injustiça. E Jesus falou: olha, me convém chegar na sua casa hoje. Ele permitiu, recebeu Jesus com alegria, e ele falou assim: olha, eu decido devolver tudo que eu roubei e dar quatro vezes mais aos pobres, Senhor. Aí Jesus falou: hoje houve salvação na sua casa. Por quê? Porque aquele homem, ele falou: olha, Senhor Jesus, a partir de hoje esse espírito eu retiro ele da minha vida, eu retiro ele da minha casa e da minha profissão. Eu não vou mais alimentar o espírito de roubar, o espírito de furtar. E se eu trago produtos de limpeza do meu local de trabalho, outras coisas, levo para minha casa, isso é um tipo de furto e de roubo. Não é apenas roubar o banco, um grande roubo, não, é nas pequenas, médias ou grandes coisas, né, irmãos? Então nós temos que repreender também esse espírito do roubo aqui. O sexto espírito é o espírito da feitiçaria. Olha só o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Irmãos, feiticeiro não é só aquele que vai fazer macumba, não. As pessoas que vão lá também, porque muitas pessoas, e eu falo isso aqui, irmãos, eu acho que aqui não tem ninguém visitando aqui nessa noite não, além de eu e minha esposa, todos somos evangélicos aqui, amém? Somos, né? E essa palavra de Deus aqui é para nós, por quê? Eu cortando o cabelo de uma pessoa que é evangélica, ela falou: olha, eu estou trabalhando, porque eu não arrumei nenhum emprego, de panfletar para aquelas pessoas que jogam búzios, jogam tarô, cartas, né, feiticeiros. Aí eu falei: é mesmo, ele fazer o quê, né? Eu tenho que trabalhar. Aí eu fiquei ouvindo ele, e aí ele falou assim, que falou para os patrões dele, é um casal, falou assim: por que vocês não largam essa feitiçaria?
É porque vocês não largam esse lado do mal aí, e vocês aceitam Jesus, vocês vêm para a igreja, vocês se convertam. Aí eles falaram assim, não, nós vamos sair disso aqui não, porque a metade dos nossos clientes são evangélicos. Eu não sei o que está acontecendo lá nas igrejas, que está todo mundo vindo aqui. A metade dos nossos clientes são evangélicos. Porque às vezes a pessoa, ela fica no imediatismo, aí faz uma campanha, aí não consegue o carro próprio, a casa própria, o casamento dos sonhos. Aí no desespero quer dar um jeitinho e fica desorientado. E aí o Satanás começa a usar um e outro, falar, vai lá, porque eu fui lá, fulano tal foi, resolveu, curou, libertou, restaurou o casamento, prosperou. Vai lá que a mulher é muito usada, viu? Aí muitas pessoas estão saindo aqui da presença do Senhor e no oculto, no secretismo, estão indo lá no centro de macumba, na feitiçaria, subindo um monte, fazendo oração contrária e por aí vai. Então esse espírito maligno aqui ele não respeita não, gravata, terno, título de doutorado, se é pastor, bispo, apóstolo, esses espíritos aqui, se der brecha eles entram. Então, o sétimo espírito aqui, já para concluir, é o espírito da idolatria, que no mesmo texto fala aqui, ó, Apocalipse 22, versículo 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, né, que tem a ver com a prostituição, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está vendo aqui o espírito da mentira? Por isso nós devemos repreender todos esses 7 espíritos, irmãos. Quais são os espíritos? O espírito da mentira, da prostituição, da fofoca, da inveja, do roubo, da fraude, da feitiçaria e da idolatria. Ah, mas como assim, irmão? Eu não estou com a imagem de Maria lá em casa, não. Eu não sou idólatra, não. Eu sou evangélico. Mas tem muitas pessoas que, mesmo estando em uma igreja evangélica, estão formando ídolos, porque tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar se torna um ídolo para nós. Se torna o nosso Senhor. E muitas pessoas têm idolatrado, não uma imagem de escultura, mas têm idolatrado talvez um pastor, talvez tenha idolatrado o celular, porque não consegue ficar longe desse celular, aí não lê mais a Bíblia, não ora mais, não jejua mais. Por quê? Porque fica 4, 5, 6 horas por dia no celular, se tornou um ídolo para a pessoa. E agora ninguém lê Bíblia mais não, agora é tudo... É no online, né? Vai no YouTube, a pregação que eu quero, eu vou ali e assisto, né? Mas quando assiste, isso é bom, glória a Deus. Mas o problema é quando começa a se alimentar dos manjares, das finas iguarias que o celular, o Nabucodonosor, o diabo está ali oferecendo. Ó, acesse isso. Olha, você é casado, mas começa a dar corda para essa pessoa aqui. E ali vai indo. E muitas vezes nós temos formado ídolos no coração. Não é isso? Conforme foi a letra que a minha esposa dançou aqui, que antes de eu adorar com a minha boca, que eu adoro com o meu coração, né? Então, irmãos, esses 7 espíritos malignos aqui, eles saíram da vida daquela mulher, Maria Madalena. Aí já para encerrar aqui, o que aconteceu depois que aqueles 7 espíritos saíram da vida dela? Olha só aqui. Nós lemos no próprio texto, versículo 3, Lucas 8. E Joana, tal, Maria Madalena, de qual tinha 7 espíritos, e Susana, e muitas outras mulheres que foram curadas de enfermidades e desses espíritos malignos. Não eram só esses aqui não, irmãos. Eram outros tipos de espírito também. Eu trouxe 7 aqui só para ficar mais didático, tá? Vou repetir pela última vez. A mentira, vamos repreendê-la da nossa vida. A prostituição, a fofoca, a inveja, o roubo, a desonestidade, a fraude, a feitiçaria e a idolatria. Aí olha só o que aconteceu. Essas mulheres prestavam assistência com os seus bens. Olha que palavra abençoada aqui para dízimo e oferta, né? Essas mulheres, depois que elas foram curadas e libertas, elas começaram a investir no ministério de Jesus. Glória a Deus. E tanto homens quanto mulheres que foram libertas, é isso que nós devemos fazer, é investir no ministério de Jesus. E qual é o ministério de Jesus? Essa casa está com as portas abertas. Esse é o ministério de Jesus.
É quando nós viemos aqui para o ensaio, para o culto de oração, quando nós fazemos evangelismo lá fora, quando nós oramos na nossa casa, quando nós falamos de Jesus para um vizinho, para um amigo, para um parente, quando nós colocamos na nossa rede social um versículo bíblico, ou um louvor, ou às vezes até uma pregação que o Espírito Santo colocou no seu coração, isso é estar investindo no ministério de Jesus. Aleluia. Aí o que acontece, irmãos? A pessoa antes de Jesus, ela tinha tudo isso aqui. Mas depois que Jesus libertou essas mulheres, elas estavam investindo no ministério de Jesus. E o que aconteceu quando elas investiram no ministério de Jesus? Agora eu só vou ler esse texto e eu encerro já para concluir. No nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui. Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas. Olha aí as mulheres, ó. As mulheres que foram curadas, que foram libertas por Jesus. Que eles tinham todos aqueles espíritos malignos. Elas foram ao túmulo levando aromas, ó, continuaram investindo no ministério de Jesus. Sabe o que é isso aqui? Jesus tinha morrido. E elas estavam ali levando aroma. Sabe o que é isso? Pessoas que foram libertas por Jesus, ainda que cheguem aos teus ouvidos falando assim, ó, para de devolver o dízimo. Aquela obra ali já morreu. Pare de apoiar a pastora. Aí começam as calúnias do diabo, sabe? Mas aquele que foi liberto e alcançado por Jesus, ele continua investindo no ministério de Jesus, mesmo quando as notícias correm por aí que já morreu, que não vale a pena, que não tem mais jeito. Meu Deus, é forte. Aleluia. Aí, olha só, Glória. levaram ali aromas que haviam preparado. Mulheres que usam as suas mãos para preparar, para investir algo no Senhor Jesus, ó. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, porque mulheres que são libertas por Jesus têm temor a Deus. Não perdem o temor, não. É, Jesus, aleluia. Tem que continuar com o temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos de como os preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, a que tinha 7 espíritos malignos, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam com que delírio, e não acreditaram nelas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é glorioso. Irmãos, essas mulheres aqui, inclusive Maria Madalena também, depois que foram curadas, libertas, investiram no ministério de Jesus, continuaram ali, e aqueles anjos apareceram para elas, e elas foram lá para contar para os discípulos. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Os discípulos estavam desanimados. Porque quando nós, às vezes, temos uma expectativa que ela é quebrada ou que nós não alcançamos, muitas vezes nós ficamos desanimados. E quem estava desanimado aqui eram os discípulos. Aí sabe o que as mulheres fizeram? Foram lá para animar eles. Glória a Deus. A pessoa que é liberta por Jesus, ela vai lá fora para animar aquele que está desanimado na sua fé. Meu Deus, aleluia. Então, que nós venhamos, essa palavra aqui, ela é primeiramente para mim.
toda vez que vier a vontade de mentir, você vai falar, eu não vou mentir mais não, eu vou andar com a verdade. A mentira eu repreendo porque o pai dela é o diabo e a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Quando vier a vontade de me prostituir, esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Eu não vou me prostituir não, eu vou conservar ele para que o Espírito Santo habite em mim. Quando vier a vontade de fofocar, de eu fofocar, eu vou me segurar com domínio próprio. E não vou fofocar não, eu vou proferir palavras de bênção. Quando vier alguém fofocando para mim, eu vou na hora falar assim, irmãos, vamos orar por essa pessoa, ela precisa de oração. Glória a Deus. Quando eu estiver sentindo inveja, eu vou começar a clamar a Deus, Senhor, arranca de mim esse desejo maligno, Senhor, esse espírito do inferno, da inveja. Eu não quero que os meus ossos se apodrecem. Quando vier a vontade de roubar mais uma vez, de fraudar, de mentir, de pegar aquele dinheiro na carteira do marido sem ele ver, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Quando vier a vontade de ir lá, fazer um trabalho, para que as coisas melhorem, buscar a feitiçaria, eu vou falar, não, eu vou entrar no quarto, fechar a porta, dobrar meu joelho e vou orar, e Deus vai me ouvir. Aleluia, E Deus. trazer a resposta. Quando vier a vontade de eu idolatrar esse celular, que eu estou viciado nele, Eita, Jesus. que só está me levando para o inferno aqui, porque está me fazendo alimentar coisas terríveis, eu vou abrir a Bíblia e vou ler. E vou começar a ouvir o que Deus tem para falar comigo. Glória a Deus. Amém? Então essa é a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração para estar falando para cada um dos irmãos nessa noite. Vamos ficar de pé porque eu quero fazer uma oração e entregar o microfone no nome do Senhor Jesus. Glória